Meu convidado de hoje, aqui no Framework Podcast da UOL, é o Andrés, CEO e fundador da Mutus. A Mutus, que é uma startup que atua num mercado extremamente regulamentado, um mercado bastante complexo de você operar. E a Mutus foi fundada em 2018 pelo Andrés, ou pelo menos a data oficial do aniversário, no início de 2018. Em 2019, ela é investida pela UOL, também passa por investimento com a Venture e com a Domo. Então, ao longo aí de 7 anos, a Mutus levantou praticamente aí cerca de 3 milhões de reais numa jornada de 7 anos, atendendo quase 100 mil clientes num processo que culminou com a venda, com a aquisição da Mutus pelo Asas. E aí, o meu convidado de hoje está aqui para conversar com você sobre justamente os acertos, mas principalmente os erros dessa jornada e o que a gente pode levar de ensinamento para os empreendedores, para os founders que estão nos assistindo. Andrés, bem-vindo ao Framework, podcast da UOL. E é um prazer te ter aqui conosco. E primeira pergunta que eu queria te fazer é como é que tu tá te sentindo depois desse processo, depois dessa saída muito exitosa aí pro Asas? Felipe, primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, pela oportunidade também. Eh, eu estou me sentindo bem, trabalhando como nunca. Eh, creio que eu acho que Então, trabalhava muito pouco antes. então o mito é, né, que não se para de trabalhar então, né? Não se para de O trabalho trabalhar, só aumenta. o trabalho só aumenta, mas estou bem contente com a decisão tomada, né? Agora já faz alguns meses dessa decisão, da conclusão. Mas é que no final do dia eu sigo empreendendo, então a motivação ainda permanece e continua. Legal. Eh, Voltando um pouco na história do Andrés como empreendedor, tu é aquele caso de empreendedor que nasceu dentro do mercado que tu escolheu, empreender. E você nasceu dentro de uma corretora de seguros da sua família, você foi fazer o seu negócio próprio, eh, como assessor da XP, né, com uma assessoria própria e depois voltou. Eh, o que que o que você enxergou no mercado de seguros que você achava que dava para fazer algo diferente, e por que você escolheu sair da estrutura da corretora tradicional e montar e criar mútuos? Então, uma coisa interessante aconteceu, Felipe, porque antes de eu tomar essa decisão de empreender no mercado de seguros, eu quis fugir do mercado de seguros. Tanto é que eu assim, não empreendi não só na XP, mas eu tive minhas lojinhas no Mercado Livre, eu tive, né, uma empresa de cobrança bancária também na área de tecnologia, Houve então várias tentativas de fugir, então. houve várias tentativas de fugir, mas em algum momento, e é algo que eu realmente recomendo para todos os empreendedores, porque no final o próprio jogo da vida te entrega algumas cartas, e aí é mais fácil tu jogar com as cartas que tu tem. Então, na tomada de decisão de empreender, de fato, puxa, estou aqui no mercado de seguros, não adianta eu fugir, eu já conheço isso, eu conhecia todos os problemas, né, do momento, então olhei para dentro de casa, olhei para as cartas que eu tinha e comecei a jogar meio que a contragosto, né, e comecei a empreender, né, empreendi muito com meu pai no tema, porque eu me convencia em primeiro momento a empreender com ele, junto, mas em dado momento eu entendi que tinha um caminho que eu queria percorrer, de forma diferente, um pouco mais acelerado, um pouco mais rápido, e aí a tomada de decisão é muito nesse ambiente, né. Sim. E e aí tu decidiu que era um mercado de seguros que tu queria empreender, mas fora da corretora da família, por exemplo, né. O que que você achou de oportunidade que dava para construir algo novo numa estrutura, diferente? É, na minha visão, de fato começo a empreender com meu pai, né, tento motivar ele a fazer muitas coisas, só que em dado momento é muito uma questão de visões diferentes, de ritmo diferente. E eu tinha ficado muito claro que marketing digital era um caminho, porque a gente está falando de uma indústria, a indústria de seguro de forma geral é muito conservadora, é a mais conservadora. Tanto é que se tu perguntar e for a fundo, normalmente a turma está preocupada em quanto eles podem perder, não em quanto eles podem ganhar, né, ou seja, eles sempre pensam no risco que tem. E eu via que a comunicação era precária, o chegar até o cliente era uma terminologia, difícil, o marketing digital já existia, já estava acelerando e eu comecei a ver que aquela conta parava de pé. Então, quando eu entendi que eu conseguia começar a ganhar o jogo, né, olhando para o mercado de seguros como uma corretora, foi muito na linha do marketing digital primeiro, e que isso naturalmente ia desdobrar para a eficiência, para a escala, que aí passar para tecnologia. Então, em nenhum momento eu imaginei também empreender sem a tecnologia por perto, mas o ponto é, ficou claro para mim, em primeiro lugar,
que tinha espaço de mercado para comunicar de forma diferente e aí sim olhar o jogo de distribuição, digamos assim, como prioritário no primeiro momento. Sim, perfeito. Então na tua visão não era necessária uma estrutura nova para poder operar com esse modelo mais digitalizado em que uma estrutura tradicional, talvez, de uma corretora não comportava. Na minha visão tem aquela coisa do risco, né. Eu já ouvi isso de outros empreendedores que fizeram o êxito, tu fica um pouco mais conservador depois do êxito, isso é uma verdade. Naquele momento eu não pensava nisso, né, eu estava recém-casado, meu primeiro filho a caminho, mas a reflexão foi: "Eu preciso correr o risco agora". Então foi muito uma decisão, eu vou tomar o risco que talvez o meu pai não quisesse tomar o risco, Sim, para fazer algumas coisas novas, que basicamente passa por rasgar um pouquinho de dinheiro, né, ou seja, tem que investir, tem que tentar, e isso consome caixa, consome energia, foco e tudo mais, né. se expor e decidir entrar de cabeça no negócio, então para você foi um passo fundamental, assim. Foi. E eu não ia não, assim, o acompanhamento ia ser diferente, né, então lá eu me entreguei literalmente, assim, eu tinha R$3.500 na conta, se não fosse minha esposa, tanto é que virou sócia depois que eu dei uma parte da equity como Já investidora. já era sócia na vida, Já era sócio virou na vida, sócio no virou negócio, sócio do para eu negócio. conseguir tomar esse risco. E de fato, se não fosse essa estrutura minimamente inicial, a coisa não teria andado. Sim, Então acho que, na minha visão, foi muito mais o risco que eu decidi tomar, frente ao risco que talvez uma estrutura, mais conservadora não tomaria. é interessante esse ponto que é de fato o empreendedor se entregar de corpo e alma para aquilo que ele está fazendo. E aí acho que no início da jornada de vocês, né, quando a gente olha para trás, vocês começam em 2018 ali, né, o início da Mutus já com um processo bastante acelerado, atendendo 240 empresas ali, e aí acho que no período ali que vocês estavam buscando Product Market Fit, vocês crescem, praticamente 10 vezes ali em 2 anos. Eh, e na prática, o que que tu viu quando o que que tu enxergou que clicou, assim? O que que tu viu que: "Ah, encontrei Product Market Fit", foi algo que, assim, que sinal concreto que eu entendi que eu estava conseguindo, encaixar o produto, a oferta no mercado? É, eu sempre tive muita convicção, Felipe, do que eu estava fazendo, poderia gerar muito resultado. Porque eu sabia do ecossistema, eu via esse modelo mais conservador, mais, tradicional do mercado de seguros, então eu vi espaço nisso. O ponto é, será que parava em pé? Então, quando eu começo a ir ao mercado e converto um primeiro cliente, um segundo, um terceiro, um quarto, e tu vai vendo que aquilo tem recorrência, que tem, né, tu bota 10 moedinhas aqui, sai 20 moedinhas lá, obviamente com muito trabalho, aí esse clique para mim ficou muito claro. Porque se tem, assim, uma visão que eu sempre tive de mercado, olhando para seguros, palavra-chave sempre para mim foi jornada. A jornada do cliente era ineficiente. Então, qualquer coisa que eu fizesse que iterasse nesse modelo, né, que eu conseguisse ampliar e melhorar essa jornada do cliente, daria resultado. O ponto é, em algum momento, nessa trajetória, eu vi, principalmente quando eu parei de vender, porque daí eu já tinha um time fazendo por mim, ou seja, eu saio um pouco daquele operacional, então talvez esse clique levou um pouco mais de tempo, porque eu estava muito imerso ainda, né, como todo fundador, em todos os problemas da empresa, mas quando eu começo a ficar um pouco mais fora e vejo esse negócio rodando sozinho, aí me dá um pouco mais de tranquilidade, no sentido de, poxa, validou, tá certo, tô conseguindo replicar, né, porque tem aquele momento de, pô, o founder sai da operação, né, da parte mais braçal e vai um pouquinho para o estratégico, uma tu sente falta e outra tu sempre vê aquilo, pô, será que vão fazer igual o que eu tô fazendo? Né, e Eventualmente a resposta é não. exatamente, mas o ponto é que escalou, começou e aí quando eu vi esse fator multiplicação que para mim beleza, agora engrenou. Quando tu conseguiu ensinar o processo de Replicar máquina ele. de vendas, para outras pessoas poderem executar, e aí tu tirar um pouco a tua teu braço ali, né, no dia a dia. Então esse foi o sinal concreto que você encontrou que estava É porque assim, o corretor de seguros já existia antes, sim. e vai continuar existindo depois, vai ter sempre um intermediador, então o modelo de negócio existiu, o ponto é eficiente como está sendo feito, sim ou não? E você substituiu o corretor ou você se atuava como o Eu assumia a versão corretor, mas antes eu tentei me apresentar de uma forma diferente, porque eu me chamava, e não sei nem se tu vai recordar dessa época, mas eu me apresentava como uma plataforma de cotação e comparação em seguros. E aí, normalmente, de uma forma muito simples, o cliente chegava assim: "Tá, mas então tu é um corretor?" Eu falei: "Sim, sou um corretor". De fato, sempre fui no CNPJ, a atividade era como corretor, mas tentando me apresentar de uma forma diferente. Foi aí que a gente mudou um pouco e começou de forma
clara é se apresentar como uma corretora digital de seguros, tão simples quanto isso, Sim. né, ou seja, e a comunicação com esse pequeno e médio ficou mais claro, mais evidente, enfim. Navega com a gente um pouco nesse perfil de cliente, assim, porque é diferente você vender um seguro para uma pessoa física, um seguro viagem, um seguro auto, talvez produtos mais mundanos que a gente no dia a dia está mais acostumado, de um seguro B2B. Quem era esse cliente da Mutus e você comentou um pouco da jornada, onde que você viu que a jornada estava quebrada, onde é que tinha ineficiência para esse perfil de cliente? É, é um pouco dessa jornada quebrada eu via no meu dia a dia desde a minha infância, né, com meu pai comentando sobre a operação, mas, hoje, Felipe, quando um cliente e até hoje acontece isso na prática, né, porque no mercado ainda não mudou, essa infraestrutura tecnológica do mercado de seguros ainda é muito, não sei se rasa é a palavra certa, mas ainda tem muito a evoluir. Talvez arcaica? É, assim, o desafio do corretor de seguros hoje é porque ele tem uma relação do cliente com a corretora, com ele, da corretora com a seguradora, e o cliente tem um relacionamento com a seguradora. E aí o grande ponto na minha visão foi, nenhum desses processos, principalmente quando eles estão conversando entre si, são escaláveis. Então quando o cliente cota, é uma cotação extremamente manual com a seguradora. Quando o corretor cota com a seguradora, é um processo extremamente manual. Isso não quer dizer que uma outra seguradora não tenha uma plataforma, mas tem seguradora que tem plataformas que demora 5 dias para retornar uma cotação. Então ajuda o processo, mas não resolve o problema. Sim. Então, muito do que eu olhei para resolver o problema é fazer o feijão com arroz, fazer bem feito esse processo fluido entre todas essas partes, e aí botando digitalização em cima dessa jornada. Sim. E quando tu olha para o produto da Mutus, como startup, a gente está falando aqui de uma corretora digital, o que tu pode comentar sobre diferenciais? Vocês buscavam entregar diferenciais de produto? E aí a follow-up question, né, a pergunta a seguir seria se foi necessário também construir outros diferenciais em cima de distribuição, de máquina de vendas, para que vocês conseguissem crescer. Então são 2 perguntas em uma, né, como que vocês enxergaram a construção de produto de uma forma diferente, né, o que vocês propuseram de, de inovação e de diferente no mercado, e se teve também outros componentes do modelo de negócio que vocês precisaram, se destacar e se diferenciar. O primeiro problema que eu resolvo na Mutus é muito mais uma questão de marketing, é como eu me comunico com o mercado, né. Então quando a gente usa a terminologia prêmio, indenização, endosso, apólice, não é algo, claro para a maioria das pessoas o que significa. Então a minha primeira validação como modelo é: eu preciso distribuir melhor. Em algum momento da minha história eu aprendi com alguém, né, que é fácil dizer, né, mas o jogo da distribuição, quando tu ganha ele, é mais fácil o resto. Então isso está fixado na minha cabeça por algum motivo, não sei se explicar exatamente a origem. Tu nasceu com esse DNA, vamos Nasceu com esse dizer. DNA, mas eu queria fazer a vitória da distribuição, né, porque em algum momento, se tu controla a ponta que está originando os negócios e está distribuindo, e tem vários cases assim de empresas que fizeram isso, domina primeiro a parte de originação e depois tu vai, eh, não sei se é o termo correto, mas verticalizando, tu vai criando a solução a partir disso. Então, por exemplo, num primeiro momento eu preciso distribuir melhor, porque o meu concorrente não estava distribuindo tão bem. E aí depois eu vejo que eu não estou tão rápido, mas a tecnologia nunca saiu de visão, o ponto é que eu nunca fui técnico o suficiente para aprofundar, então tudo que eu fiz até um certo momento fiz sozinho, né. Mas eu vi que eu tinha que me escalar, né, e aí a partir disso começa a entrar em tecnologia no jogo. Então o grande jogo da Mutus, e até hoje tá, é distribuir melhor e de forma eficiente. Né, hoje, por exemplo, não sei, Felipe, quando tu vai comprar na Amazon lá, tu compra e recebe no mesmo dia, tu não fica se perguntando qual é a tecnologia. No final tu sabe que tem um processo gigantesco, mas tu cotou, né, comprou e tá na tua casa. E a ideia é, o que que eu consigo aparentar no mercado que o cara cota, né, compara e recebe isso rápido. Beleza, a partir do momento que eu validei isso, eu comecei a botar, beleza, agora como é que eu faço para? Às vezes o cara ligava lá: "Eu queria uma simulação de preço". Pô, cara, simulação, vou criar um simulador. E fui resolvendo de forma muito pragmática, é aquela coisa, a maquininha de venda sempre funciona muito bem. Sempre até hoje é prioridade na Mutus. É interessante isso, porque a gente conversa com muitos empreendedores dentro do deal flow da UOL e depois, né, no processo de aceleração, em que o produto é sempre um componente, um assunto muito trabalhado, muito aprofundado, justamente para entender o que que o empreendedor tá pensando e está querendo construir de diferente. Para a gente é importante ter esse componente de preciso fazer diferente. Acho que tu comentou
em termos da jornada do cliente que estava quebrada e que vocês queriam talvez entregar essa experiência mais Amazon, ou uma experiência mais digitalizada, mas é muito interessante quando tu fala da distribuição, que a distribuição de fato ganha o jogo. E isso acho que é um aprendizado muito interessante para os empreendedores, porque de fato a distribuição, a máquina de vendas, como você chega no cliente, a relação com a LTV, de fato ela pode fazer você ir para as cabeças, né, você escalar, tracionar, ou você ficar ali no messy middle, que nem a gente chama, né, você ficar, né, ou andando de lado, ou de fato não conseguindo crescer o suficiente. Então, nesse caso de vocês, acho que teve uma estratégia interessante que vocês usaram, de fato, até uma outra estratégia, uma estratégia dentro de distribuição, que foi o frete com lucro, que eu acho que também seria interessante tu comentar, porque foi das jornadas que eu acompanhei com empreendedores, foi um movimento bastante ousado, que eu acho que teve pontos positivos, mas também teve desafios nesse sentido, né? A partir do momento que ficou claro para nós que o nosso jogo era distribuição, e aí tem aquele um ponto que eu acho que é legal comentar, dizer, André, mas tu não acredita que tem que ser pensado muito no produto? Eu até acredito, mas assim, dentro, aquela coisa das cartas que apareceram para mim foram essas, né? Eu não tinha muita margem para erro, eu precisava fazer qualquer coisa que literalmente me ajudasse a pagar o almoço do outro dia. Então, assim, a opção que eu tive foi essa, não tive muito tempo para pensar e mastigar produto. E quando a gente começa a criar conteúdo, e tem toda uma estratégia que a gente pode aprofundar mais sobre o porquê que a gente decidiu, quais são as máquinas que a gente usaram, os canais que a gente usou e tudo mais, mas a gente começou a ver, bom, para a gente minimamente ser indexável na internet, tu tem que ter escrito alguma coisa a respeito daquele assunto. Então a gente começa a escrever muito a blog, né, começa a criar conteúdo com uma certa frequência, e em dado momento eu conheço um cara que tem um site chamado Frete com Lucro. Esse site tinha vários conteúdos de transporte que ranqueavam muito bem. Eu falei, bom, se o cliente para procurar seguro ele não está pronto, eu tenho que atacar ele antes disso, né? Quando ele quer abrir uma transportadora. E eu fiz algumas parcerias com eles, parcerias que deram mais ou menos certo, mas em dado momento, cara, sei lá, quis mudar de vida, quis vender o frete com lucro. E eu vi naquilo uma oportunidade. Então de novo, a carta que eu recebi no baralho era ali, pô, topa comprar, Andrés? E o interessante disso, Felipe, que até hoje existe, esse site ele veio com algumas planilhas de Excel, e eu vou explicar um pouquinho mais da estratégia, que ele vendia. Então parte da nossa racional puxa, se eu conhecendo o que eu conheço de marketing digital, e com esse produto aqui eu consigo comprar e pagar só com essas planilhas que já vendiam. Tu pagou talvez até com a própria receita que o Com a próprio própria, não, literalmente com a própria que o receita. site Porque a era. gente fez, a gente deu uma repaginada no site, compramos o site, acordamos, um valor, obviamente um valor pequeno, e a estratégia era muito clara, eu preciso atacar o transportador rodoviário, porque a gente vendia seguro de carga, uma jornada antes. Então foi uma decisão super acertada nesse aspecto, a gente teve um fluxo novo de deals vindo, né, de oportunidades vindo no mercado de transporte, só que em algum momento também, que para mim acho que é um dos grandes riscos de qualquer empreendedor é perder o foco, né, até que momento a gente tem que abrir leque no mercado, e a gente começou vamos criar um aplicativo então que faz isso, cálculo de frete, vamos fazer então uma ferramenta, e aí a gente começou um pouco a perder a mão, né, todas essas soluções aos poucos a gente foi enxugando de novo, para focar, na minha ideia inicial, era ser o infomoney do transporte. Mas Sim. naturalmente ainda, assim, ajudou muito no passado e hoje é um projeto que está rodando sozinho, mas não com tanta atenção. Mas para te ver o quanto a gente é interessado nesse modo de distribuição. Frete com Lucro foi um site, a gente comprou um segundo site chamado Licitações Públicas. Também no mesmo modelo, né? E com o mesmo objetivo de máquina de vendas, geração de leads, oportunidades para mútuos. Mas daí a gente não chegou a criar um aplicativo, mas porque a gente já tinha aprendido a lição antes. Sim. Então, e aí o desafio de fato foi comprar talvez algo que fosse vivo, né, que tinha modelo de negócio até próprio, como tu comentou do site. Então, mas é uma estratégia que acho que ilustra muito o que vocês conseguiram se destacar na parte de distribuição mesmo, que foi, acho que talvez tenha sido a grande alavancagem que vocês tiveram na jornada da Mutus de conseguir construir essa máquina de vendas. Em 2018 ali, 2020, que talvez foi o período ali que vocês também estavam tracionando, acho que era um playbook que funcionava, por playbook da distribuição, no caso, né, de blog, né, e de posicionamento em Google e ranqueamento, SEO, isso era algo que funcionava e era algo que muitas startups, inclusive no nosso portfólio, muitas startups fizeram esse playbook e funcionou.
Uma pergunta que está um pouco fora do script, mas eu queria um take seu em cima disso, como é que você vê o jogo da distribuição hoje? Se naquela época era blog, enfim, agora você talvez potencialmente tendo que ser ranqueado no Claude, no ChatGPT, nesses LLMs, você vê uma diferença do que está acontecendo hoje com a inteligência artificial, por exemplo? Assim, a gente segue jogando o mesmo jogo, tá? E é criação de conteúdo. A diferença agora é que tu vai ver mais vídeo, tu vai ver outras ferramentas, a gente criando conteúdo para as IAs consumirem. Então, sim, o jogo muda um pouco, né? Porque eu ainda brinco muito, eu vejo a turma comentar, a hora que os influenciadores, né, conhecerem o mercado de SaaS e o time de startup conhecer o que os influenciadores fazem de marketing digital, talvez a gente vai ter uma grande explosão aí de crescimento de negócio. Então, a diferença é que eu vim olhando para os dois, né? Então, seguimos o mesmo jogo, obviamente com novas ferramentas, tá? Então, o que a gente fazia lá atrás não necessariamente dá certo hoje. Então, a gente tem que ir aprimorando essas jogadas ao longo do tempo, mas ainda segue sendo uma estratégia principal do negócio focar em distribuição. E teve alguma mudança que você viu clara, assim, de construção de conteúdo ou de playbook que agora com inteligência artificial tá diferente do que era há um tempo atrás? A diferença é a adaptação, Felipe. A gente está escrevendo pensando que um agente possa estar lendo, né? A diferença é essa. Então a gente tem alguns guidelines de criação de conteúdo, e a gente adapta esse guideline pensando, beleza, agora como é que uma IA vê isso? Ou o que a gente pode adicionar aqui que uma IA vai querer consumir? Ou, né, também estratégia que a gente tem feito é criar páginas específicas para as IAs lerem, né? E toda vez, obviamente, eu fico conversando com algumas IAs, explicando o que a Mutus funciona, como funciona, e entregando conteúdo para ela, né? Então a parte, eu acho que agora o que de fato é presente na operação de vocês tá legível também para inteligência artificial, justamente porque me parece, não sei se é um dado que você tem ou se você sente isso, o seu mercado está consumindo inteligência artificial, conteúdos ou a própria mesmo LLMs, corretor ou o próprio B2B ali, o pequeno negócio está usando inteligência artificial para resolver seus problemas hoje? É uma boa pergunta, tá? Eu estou usando bastante para resolver um monte de problema, tá? Até que ponto o mercado está usando? O ponto é mais um ferramental. O como isso, daqui a pouco a gente vai ter, é bem provável que vai começar a surgir anúncio, aí muda o jogo dentro das IAs, né? Aí vai começar a ser Sim. enviesado. Eu acho que o grande ponto aqui da estratégia, Felipe, é o mercado da atenção. Quanto mais atenção eu tenho, a tua atenção, em várias ferramentas diferentes, maior a chance de tu fechar negócio comigo. Então, esse é o jogo que a Mutus gosta de jogar. Então, assim, hoje a atenção é essa. Eu vejo cada vez mais usando, mas, gente, eu vejo gente usando o ChatGPT como psicólogo, eu vejo gente para conversar. Então, eu não acho que é o melhor uso possível, mas é, Mas ele está aí, é né? irreversível. Ele está aí, né? Acho que Sim. até a adoção, é que o meu público é pequenos e médios empreendedores, até a adoção massiva desse público, acho que ainda leva um tempo, tá? Mas Sim. E aí voltando um pouco na própria jornada da Mutus, que é onde a gente já buscou entender ali o que foi o Product Market Fit de vocês, ao longo da jornada vocês também levantam dinheiro, vocês passam por fundraising com a própria Wall em 2019, com a Venture, com a Domo, e, e aí eu acho que existem muitas dúvidas dos empreendedores sobre esse processo de fundraising. Por que vocês decidiram levantar capital? Qual foi a tese por trás e como é que vocês se prepararam para esse processo? é, aí vai muito de tipo de história tu quer que eu te conte aqui, Felipe, porque A conte história pro teu real, por público. favor, a Não, é que história tem coisa das trincheiras. das trincheiras. Eu comentei que eu empreendi antes e em dado momento da minha carreira como empreendedor, digamos assim, solo, eu passei por algumas circunstâncias, e uma em especial que me marcou muito é que eu tive que ser hospitalizado de emergência. Naquela época eu era assessor de investimentos, operando, né, em renda variável pura, então tinha que estar conectado na bolsa o tempo todo. E E com a, quando e com a saúde em dia. e com a saúde em dia, então, e quando eu saio da UTI, vou para o quarto, fiquei alguns dias lá, né? Talvez algo em torno de 10 dias, eu fiquei trabalhando. E aquilo ali foi uma das coisas principais que me fez questionar, até porque eu conhecia os instrumentos que haviam, né, de captação e tudo mais, já se falavam, né, muito de private equity, eu gostava muito do mercado de private equity, de acompanhar, inclusive atuei
né, com uma boutique no passado. E eu me coloquei numa situação que eu não vou me colocar mais nessa situação da forma como tá, eu preciso estar mais organizado. Então, quando a Mutus nasce, ela já nasceu com uma ideia de que em algum momento eu vou trazer sócios, investidores e criar uma estrutura para não depender do negócio de mim. Então essa ideia de captação nasceu antes. E aí tem uma história, eu cheguei a fazer uma captação antes da UOL, mas foi uma captação que não deu muito certo, porque o contrato não foi performado. E aí eu escolho romper, porque não ia dar certo da forma como estava dando, e aí sim eu vou ao mercado. Mas a ideia era justamente, é claro, eu preciso ter uma estrutura como empreendedor que não dependa só de mim. Tá? Então, não queria nunca mais me colocar nessa situação. É claro que olhando assim na prática a jornada, em muitos momentos, se eu tivesse tido uma situação pessoal, como eu tive naquilo lá, talvez o negócio ia à bancarrota. Mas na prática eu já estava mirando ter sócios, mirando ter investidores, mirando ter uma estrutura que não dependesse exclusivamente de mim para rodar o dia a dia. Não quer dizer que o estratégico não fosse relevante e tudo mais. Então a Sim, minha decisão passou muito por uma questão pessoal antes, por essa experiência por anterior. essa experiência. Porque Uhum. assim, em algum momento assim da minha trajetória, lá por 2018, eu refleti muitas vezes, poxa, mas talvez agora eu estivesse ganhando mais dinheiro no curto prazo do que, né, do que se eu tivesse trabalhado solo, uma operação um pouco mais enxuta, mas eu nunca tive. A minha cabeça sempre foi: eu preciso crescer o mais rápido possível para ter uma estrutura que eu possa, caso precise, Sim. ter uma rede de apoio, digamos assim, dentro da própria empresa. Acho que nem todo empreendedor nasce com essa mentalidade de se preparar para o fundraising desde o dia zero. Boa parte dos empreendedores, de fato, tem uma formação mais técnica, uma formação mais de mercado que busca resolver o problema imediatamente, busca construir o produto. E essa questão de fundraising, ela aparece ao longo da jornada como enfim, agora precisamos fazer o fundraising, então vou arrumar a minha casa, ou vou me preparar para esse processo. Acho que tu teve uma jornada, de fato, um pouco diferente nesse sentido. Quais que são os teus aprendizados, erros e acertos dentro do fundraising que você pode compartilhar que podem ser úteis para os empreendedores que estão nos assistindo? Eu fui corrigindo um pouco da minha abordagem ao longo do tempo, tá, Felipe? Num primeiro momento eu faço uma operação sem muito apoio, né, que acabou dando, né, tendo aí um distrato, digamos assim, mas depois que eu entendi o jogo e como funcionava, né, principalmente pós-captação UOL, porque foi um pouco mais cru, digamos assim, né, e de fato é o foco de empreendedores que vocês olham, eu comecei a me preparar antes. Então, quando a gente chega para principalmente agora, quando a gente estava para a operação que resultou no M&A, eu já tinha feito uma diligência antes, eu já tinha me preparado antes, porque eu sabia o que iam me perguntar, eu sabia o que né, os outros investidores tinham me cobrado e já fui bem mais preparado. E hoje essa preparação é fundamental, porque o ponto é toda empresa deixa rastros positivos e negativos na sua história. O ponto é a própria história da empresa, e elas vão ter que ser contadas. E os números vão contar isso, os registros vão contar isso, e se você não tiver assim, é melhor tu conhecê-las, né, e se preparar para elas, do que tu ser surpreendido num momento ruim, porque daí sim tu bota todo um planejamento, pô, tô conversando contigo, tu descobre que tem lá um problema com um sócio, deu, aí acabou. E se antecipar e ser transparente com o investidor que tu está conversando, né? Porque é um jogo de confiança também, né, Claro, não tá é um jogo só construindo a de... confiança, né? E o que que tu pode compartilhar foi em termos de estratégia, de materiais, de tese, o que que tu preparou dentro da estratégia de fundraising da Mutus que foi fundamental ali para você ter sucesso nessas captações, principalmente, que te ajudaram também, obviamente, depois a tracionar, né, a escalar, você usar esse dinheiro, obviamente, para fazer a Mutus crescer ainda mais. É, na minha visão, um bom BP, por mais, tu tem que exercitar o BP, mas eu, assim, né, ter algum número de visão, mas uma das coisas que mais me ajudou, Felipe, é que com a UOL a gente se deu bem desde o início, tá? Mas eu tive outras experiências, quando eu fiz uma captação inicial lá, né, que eu comentei que não deu muito certo, mas eu fui para o mercado e apanhei bastante. Porque aí tudo que eu falava, obviamente, todo mundo vai rebater. Sabe aquela coisa só legal na minha cabeça, mas quando eu verbalizo, né, tu começa a tomar porrada. Então eu aprendi a conversar mais sobre o meu negócio. E aí conversei com o investidor 1, 2, 3, aí todo mundo criticava tudo. E aí isso para mim foi o principal. Não é porque tu tem uma ideia maravilhosa, né, que tu tem que manter ela em segredo, porque no final o que conta na minha visão é a execução. Mas quando tu vai conversar, né, pô,
vem um novo empreendedor, ele começa a conversar contigo, tu dá, né, 2, 3 puxão de orelha nele ali, porque não vai parar de pé, é tua experiência com ele, aí vai parte do empreendedor, se ele vai absorver isso e que atitude ele vai ter com base nisso. Então, na minha visão, como eu não tenho um ego muito elevado, digamos assim, toda crítica que eu recebia, eu tentava botar em prática para resolver aquilo na próxima conversa. Né? Então a gente teve recusas de investimento ao longo do tempo, mas cada uma dessas recusas. Então, assim, começar a falar antes, em resumo, tá? Começar a falar antes com o mercado, apresentar a tua ideia, nem que seja com amigos, com conhecidos, tu vai começar a tomar, né, peteleco na orelha, digamos assim. E aí isso vai maturando, tá? Aí tu vai ter convicção que se aquilo ali minimamente para de pé. Não vale falar com a mãe e com o pai, né? Normalmente eles sempre vão elogiar as tuas estratégias. É bom ter uma distância social relativa ali para não, obviamente, para não cair no viés de confirmação. Exatamente. E nesse processo de fundraising, você considera que você ficou de fato quanto tempo investindo na média ali de relacionamento até de fato ele fechar? Só para a gente ter uma noção até para orientar os empreendedores quanto tempo leva. Assim, na prática, quando tem uma documentação, um deck minimamente alinhado, depois de validado, eu colocaria no mínimo ali 6 meses para que algo aconteça, tá? Mas isso não é uma ciência de foguete, né? Às vezes, se tu tem um negócio, e eu tenho, às vezes converso com alguns empreendedores que estão nessa fase, eu digo assim, vai lá, conversa com a UOL, dá a cara a tapa. Ah, mas o negócio tá muito... Escuta. No pior, tu vai escutar, o cara vai te dar um feedback, vocês são um que dão um feedback, né, específico, tem uns que não dão, claro, mas ele não ajudou muito, e ver o que acontece, porque no final tu vai cria o relacionamento e daqui 6 meses de novo, 1 ano, tu vem a conversa. Então, depois que tu tá pronto, sabe com quem falar, eu creio que 6 meses é um bom universo de tempo. Mas o ponto é, se tu tem relacionamento antes, fica muito mais fácil, né? Com certeza. Até pra pessoa tu pegar o tracking dela. Pô, ela começou aqui, tava toda bagunçada, não dava nem pra, né, não dá nem pra fazer uma conversa mais profunda, mas 6 meses depois ela vem e mostra isso. Sim, eu acho que isso é fundamental, de fato. Ah. Acho que, né, tu criar relacionamento e buscar demonstrar que tu tá progredindo na jornada, acho que para qualquer estágio de investimento, seja o da Wall, que é super early, quanto para quando você vai mais pro late stage também, acho que é fundamental. E né, em algum momento dessa jornada, tu comentou, eu queria pegar esse gancho da tua jornada como empreendedor, que houve um desafio ali na relação entre os sócios da Mutus. E aí a gente, né, não precisa entrar em detalhes aqui que não são públicos, mas eu acho que os fundadores também, os founders, às vezes, eles ou subestimam ou eles não pensam que eventualmente podem entrar em conflito com seus próprios sócios. Como é que foi esse processo para ti e como é que tu utilizou a própria rede que tu tinha também à disposição de investidores para poder te ajudar a superar esses desafios, esses conflitos societários que aconteceram? Em dado momento, Felipe, é um pouco de visões e percepções do que tá acontecendo. Sabe quando tem uma situação que tu tem 2 lados da mesma moeda, e essa visão, e aí, né, somos sócios, cada um tem suas próprias visões, seu ritmo, sua forma de trabalhar, suas visões de futuro. Sabe aquela coisa de conversa difícil que tu tem que ter com mais frequência? Então, talvez se eu tivesse tido as conversas que precisariam ter tido antes, com mais franqueza, mais, menos apaziguador e mais direto, talvez não mudasse o resultado, né, de conflitos societários que tem, mas isso precisa ser conversado o quanto antes. Então, se tu tem um um sócio, uma das principais coisas, o teu projeto de vida encaixa com o projeto de vida do teu sócio? Eu ia te perguntar isso, assim, se tu pudesse só te interromper, quais são perguntas que são fundamentais numa conversa difícil? Eh, Acho que tem uma bem simples, tá? Quanto é que tu quer ganhar? Quanto é que tu precisa todo dia, todo Como mês? salário Como salário. e no final da jornada também, quanto tu Também, quer. não, mas essa é a segunda, isso beleza, por quanto tu quer vender? Daqui a pouco um fala: "Ah, eu quero vender por 5 e o outro quer vender por 150, Já tem existe uma já divergência. existe uma divergência. E é uma divergência que essas conversas difíceis, se tu não tem antes, ela vai chegar o momento que ela vai se transformar em algo problemático. Porque a pouco cada um sócio tem uma situação de vida, entende que crescer X% ao ano não é o suficiente, outro vai entender que é suficiente, né. Então assim, ou os papéis estão muito e nem só de papéis, né, mas os papéis são claros, são divididos, mesmo assim,
a chance nesse momento de conflito, que a gente está fazendo uma coisa estratégica, em algum momento, ou dando muito errado a empresa, ou dando muito certo, vai ter espaço para conflito. Claro, assim, para mim foi muito mais tranquilo descobrir quando eu não estava sozinho no mundo, né? Que tem muitos outros problemas societários que acontecem. Mas e às vezes não é aquela coisa, assim, e no nosso caso, né, da Mutus, não é algo, esteve má fé envolvida, não teve nada, é questão de visão mesmo. Sim. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, vamos fazer uma operação, mas o cara quer morar na praia. Não é o caso, tá? Mas assim, o ponto é, isso por si só pode ser o suficiente. É que nem tu casar e tu perguntar, mas tu quer ter filhos? Pô, mas devia ter perguntado antes, Sim. entendeu? É uma coisa simples, porque só que depois isso pode ser o grande motivador, digamos assim, de um rompimento depois. E acho que às vezes há muito juízo de valor, né? Eu acho que nessas conversas difíceis a gente busca abstrair um pouco o juízo de valor, né? Não é melhor querer vender por 150, não é pior querer vender por 5. São apenas visões, de fato, como tu comentou, Visões diferentes. diferentes. Não é um certo e errado, né, na Sim, realidade. mas é importante que se coloque isso, né, dentro das reuniões, dentro da rotina ali dos sócios. Como é que foi essa parte de temos um conflito, qual foi a origem do conflito, onde é que pegou e como é que foi resolvido, assim? É, é que interessante, a gente estava num ritmo que a gente estava crescendo 75% em média por ano, não é aquele o double-double, né, mas era um Não, crescimento, não é o playbook do SaaS não lá, do é, clássico, mas mas a não, gente estava crescendo, mas ficou claro que para crescer mais a gente teria que ter essa visão estratégica mais aguçada. Então a gente começou a ter essas conversas. E aí, talvez por conta dessas conversas que gerou essa visão, puxa, não, a gente de fato tem visões muito diferentes, né? E foi ali que a gente teve que chegar e sentar, digamos assim, conversar e realinhar. Obviamente, e aí, assim, a parte boa é, uma coisa é tu ter um problema com o empreendedor que é uma questão ética, que aí não tem discussão, né? Tem que resolver imediatamente da forma mais bruta que tem. Outra coisa é, temos as visões diferentes, o que vamos fazer? Claramente, a gente não vai conseguir andar junto por muito tempo, porque o caminho, em algum momento, vai. é uma bifurcação. Então, assim, na prática, parte do que aconteceu, digamos assim, foi o fato da gente, de fato, provocar essas conversas. Né? Dessas conversas terem acontecido e a gente fala, não, mas pô, é diferente. Só que, obviamente, em algum momento aquilo vira, digamos assim, a situação vira um elo fraco da sociedade. Né? E aí, papel dos investidores, Felipe, para mim foi muito bem proveitoso ter bons investidores justamente nesse momento. Porque da gente que olha de fora, né, começa a trazer visões diferentes, um vai concordar contigo, outro investidor não vai concordar contigo, e como é que a gente resolve? Mas o ponto é, se todo mundo tem um bom senso, quer resolver, na minha visão, o papel da UOL e o papel dos investidores que apoiaram bastante nesse momento foi extremamente. Eu gosto de perguntar diretamente para o empreendedor, o que que tu valoriza e o que que tu caracteriza como um bom investidor early stage? Na minha visão, foi justamente o apoio, porque assim, às vezes é chato ter um investidor que está toda hora pedindo coisa, que tu vê que não agrega. Outra coisa é o investidor você claramente dizer o que eu posso te ajudar e quando tu pedir ajuda, o cara vai vir te ajudar. Porque naquele momento eu precisei de ajuda. Né? Nós ali como sócios precisamos de ajuda porque a gente temos uma situação, vamos resolver como. Aí veio a experiência, não, eu estou vendo aqui que isso já aconteceu de outra forma, vamos pensar aqui quais são os caminhos. Na prática eu vi isso e por sorte, assim, foi uma boa escolha ter escolhido a UOL, porque quando chegou essa situação foi bem resolvido. Acho que o investidor, acho que a gente sempre costuma repetir essa frase, né? O bom investidor, ele é muito bom numa coisa, que é não atrapalhar, né? E obviamente quando o empreendedor tem essas situações, ele pode passar a mão no telefone e ligar e pedir ajuda, e acho que é isso que essa que é a grande vantagem, e você ter uma pessoa ali do outro lado que consegue te compartilhar situações que já vivenciou, que já experimentou, e acho que isso dentro do portfólio é bastante. Os problemas são os mesmos, só mudam de endereço. É isso. Então, então seguindo aqui acho que a trajetória, tua liderança foi muito forte, muito consistente, porque mesmo com esses desafios, você consegue voltar a imprimir um crescimento com a Mutus, e aí isso chama a atenção de alguns players, e é isso que a gente quer agora conversar nessa parte aqui, que é de fato como é que foi o início do relacionamento, do namoro e a transação final feliz com o Asas. E
como é que foi esse processo para vocês? Porque pelo que a gente também estava conversando antes, existiu uma oportunidade anterior de fazer uma transação que você também acho que decidiu, segurar, enfim. Como é que foi esse processo? Já estava com essa visão de vender e depois, a gente entra aí no processo com asas também. Legal. Quando a gente tem essa nossa reorganização societária, o assunto M&A começa a surgir novamente. Então a gente começa a conversar sobre a possibilidade, puxa, o que vamos fazer a partir de agora? Vamos fazer mais uma rodada? Tanto que naquele momento lá, inclusive, foi um pouco tenso, porque a gente estava com uma rodada de captação. Uma rodada que deveria ser uma rodada do ponto de inflexão, né? Porque a gente ia captar um dinheiro maior. Mas a gente teve que interromper porque a gente não estava alinhado. Se não está alinhado, como é que vai captar? Né? Então se abre o tema, beleza, talvez a saída seja um M&A. Mas aquilo não estava, digamos assim, a gente não estava convicto sobre aquilo. Então a gente conduziu, e aí obviamente foi a forma como eu fui conduzindo, eu comecei a semear no mercado cenários. Né? Então eu conversava contigo e falava assim, pô, Felipe, pois eu acho que talvez eu vá captar, porque eu sabia que se alguém perguntasse, tu ia saber, né, que não é visto, não é lembrado, né, em algum momento tu vai, pô, mas a Mutus talvez vai captar, a Mutus está aberta a um assunto de M&A. Então eu comecei a vazar essa informação, digamos assim, de forma controlada para alguns players, para ver justamente a reação. Tá? Então a gente conduziu por muito tempo o tema possíveis M&As, para solucionar, obviamente, essa reorganização, e fazer uma nova captação. Então, quando a gente, antes da gente conhecer o Asas, efetivamente, já conhecia como referência, assim, como negócio e tudo mais, a gente sempre gostou muito deles ali, de forma geral, dessas sementes que a gente fez, a gente fez uma proposta de uma multinacional. Essa proposta era uma proposta, digamos assim, interessante, mas não resolvia todos os problemas que a gente, né, uma proposta que não poxa, a gente recebe que vem uma proposta, é só o cheque, né? Tá aqui o cheque, pega o cheque, tchau. Não é assim. Ela vem com vários condicionantes, vai com várias estratégias. E no final, essa proposta, a gente se agarrou a ela e falou assim, vamos tentar levar ela até o final, mas a gente viu que tinha uma distância muito grande. No final, não fomos nós que declinamos a proposta, né? Foi o comprador. E aí, só que o grande ponto é que aquilo aí foi um validador. Então, validou, alguém está interessado nisso aqui que a gente está fazendo, para ser dono disso, para comprar isso, né? Mas a gente não tinha esquecido. Eu gosto muito de ter possibilidades, né, no caso de negócio. Então a gente estava pronto para um cenário de captação, um cenário pronto para um cenário de M&A. E a gente recebe a proposta, fica bem claro que a gente não teria toda a competência necessária para poder negociar. Aí que a gente traz a turma da Queston, falei, pô, Queston, nos ajuda aqui a organizar isso aqui. Aí naturalmente eles organizando, vindo que estava muito distante, a coisa não andou de fato, né? Mas a gente começou, bom, vamos fazer isso da forma certa, né? Vamos organizar um processo, vamos documentar, vamos fazer o que eu não consegui fazer lá atrás, vamos fazer agora, porque agora há recursos para isso, né? Então organiza playbook, organiza números de novo. Confesso que se eu tivesse melhorado os números, eu acho que eu teria captado melhor, inclusive com a UOL, tá? Possivelmente. Porque eles conseguiram olhar melhor para os números e tudo mais, então né, com aquela visão planilheiro que eu gosto de dizer, assim, que né, tem uma visão apurada para BP, uma visão apurada para negócios. A gente sempre comenta que quando a gente gosta de investir na tranqueira mesmo, então tá tudo Tem, certo. tem, No início mesmo ali, quando a coisa está difícil. e aí quando esses números ficam claros, a gente começa a fazer de fato um roadshow, né? Conversando com o mercado e abrindo, obviamente, né, muito para ouvir e pensando não no universo de 6 meses, estava pensando daqui a pouco para 18, 24 meses, porque no final do dia não tem qual é o momento certo do M&A, mas a gente tem que ter, assim como eu sugiro para o investidor já ter um relacionamento antes, tem que ter um relacionamento antes com potenciais compradores. E aí, como é que é esse relacionamento? Ele é diferente do relacionamento com investidores de fundos de venture capital? Como é que funciona esse relacionamento com objetivo de M&A? Assim, claro que existe uma diferença, Felipe, prática, mas é relacionamento, né? Então tu vai chegar, vai conversar com o player A e dizer assim, "Puxa, o que vocês têm?" Tu consegue entender um pouco da estratégia, se faz sentido, se tem fit ou não, se tu tá no tamanho certo. Só o propósito é diferente, mas a documentação em si, pensando assim em BP, em visão, em deck, eu usei basicamente a mesma coisa para captar do que eu usei para, claro, com um BP final ali de tese diferente. Ó, aqui eu captando tanto, mas eu usei basicamente o mesmo BP depois, no final do dia, para fazer essa captação. Então as conversas foram rodando, e o Asas foi um dos primeiros que a gente foi conversar.
A gente fez um mapa, a gente fez um estudo, pensou, qual os players fazem muito sentido. E aí faz sentido exatamente quais variáveis que tu leva em consideração para entender assim o fit. Não, assim, no caso do nosso mercado, a gente olhou, aí abrindo um pouco de cenários aqui na época que a gente fez, foi, legal, a gente é uma corretora de seguros, quem é que vai se interessar por esse negócio? Um banco que já tem a operação de seguros, que queira se digitalizar, uma outra corretora maior que queira abrir um braço digital, né? Uma instituição financeira ou banco que não opere com seguros ainda, que aqui entrava o Asas, e alguns outros players, talvez ali um sistema de RP, algumas outras variáveis possíveis. Então a gente abriu essa como se fosse um framework de M&A, a gente trabalha aqui quais são os cenários e desenha essas hipóteses. E aí, a partir disso, também pensa, poxa, mas tu quer vender tudo ou tu quer vender um pedaço? Tu quer continuar na operação ou tu quer sair? Tu quer morar na sede da empresa lá, né, na região ou não? E aí começa a ter essa clareza. E aí, de todas essas estruturas, a gente começou a ver players que teriam esses segmentos e a gente começou a conversar com esses players. Entendi. E aí, já no começo, para mim, eu tinha comentado na época assim, pô, mas o ideal de tudo, Felipe, é a gente achar alguém que seja no mercado financeiro, que esteja crescendo e que nunca tenha trabalhado no seguros, porque eu quero continuar no negócio, né? E no final foi o primeiro a recusar foi o Asas, né? Eu falei, não, pois é, não faz sentido agora e tal. Mas aí levou um ano quase para a coisa ser retomada numa conversa eventual de relacionamento, que o assunto retomou e aí eles sinalizaram, poxa, agora faz sentido. Que foi que numa escala de um ano já teve uma diferença. Se a gente não tivesse semeado aqui, talvez nessa segunda etapa não teria acontecido o deal. Então, e uma coisa talvez o founder perca de vista é, nesse um ano, você tem que continuar crescendo. Você não pode abrir mão da sua operação, mesmo que você esteja investindo tempo e energia nesse processo, seja de fundraising, seja de M&A. No final, isso é meio brutal, Felipe, porque no final não interessa, se tu não tá crescendo. E assim, exige um desafio grande, porque é muito fácil perder o foco. Né, de tu largar a operação e no final do dia tu vai ser cobrado pelo número, se está crescendo ou não, e aquilo vai te consumir. Principalmente, na minha experiência, o M&A consumiu muito mais tempo, sangue, estrutura, eu literalmente não olhava para a operação, eu ficava o dia inteiro vinculado a isso. E o que tu pode compartilhar, assim, de bastidores desse processo de M&A? Como é que tu estava te sentindo? Como é que tu estava gerenciando também a teu próprio dia a dia, né, as tuas expectativas, enfim? A gente faz, assim, num primeiro momento nessa parte de semeadura, digamos assim, era algo que eu fazia muito, muito sozinho, né? Ou seja, eu ia lá, conversava, eu participava de um outro evento, né, conversava com o mercado, mas quando a coisa começou a esquentar, quando teve uma sinalização positiva, poxa, vamos avançar, vamos conversar que a gente quer entender mais, aí o coração começou a disparar mais rápido, isso aí, fato, né? E aí eu trago todo o sócio para mesa, ó, surge o interesse, eu vou mergulhar um pouco mais nisso, só que a operação tem que estar rodando. E aí começam as conversas, assim, tem que ter uma constância e uma inteligência emocional forte, Felipe, porque assim, é fácil, assim, empreender já é um negócio absurdo, né? Já tem que ter uma inteligência emocional forte. Agora, num processo de M&A ainda é maior, né? Porque tu tá falando de algo que muda a tua vida em todos os aspectos, né? Então, assim, tem uma mudança financeira, mas tem uma mudança de dia a dia, de tu não mandar mais no negócio, tu ter, né, outros sócios, outras pessoas, outros interesses, digamos assim, naturalmente é fácil perder o foco. Então, manter o foco na operação é bem importante. E nesse sentido, quando você finaliza, né, e faz o acordo com o Asa, acho que uma das coisas que potencialmente estava muito alinhada de fato era que Mutus vai se tornar uma parte da estratégia do Asas. E eu acho que tu enxergou, isso foi importante, tu enxergar esse alinhamento entre o que eu quero construir na Mutus versus o que o Asas pensa, por exemplo, ao adquirir a Mutus, que isso esteja alinhado, isso esteja congruente, assim, as visões, e isso foi uma parte importante para escolher o Asas também como, não só ser escolhido, mas escolher o Asas também como esse parceiro que adquiriu. Para mim era assim, pensando naquele framework, né? Já usando o nome do podcast aqui, o que eu queria era, eu quero muito ter um sócio, um investidor, um comprador que continue sonhando o sonho que eu estou sonhando aqui. Então, para mim, isso era fundamental. E outra, virou o dia, eu quero continuar trabalhando com aquela mesma pessoa que estava negociando. Então, este alinhamento tinha que fazer muito sentido.
porque assim, eu tenho convicção, se não houvesse esse alinhamento, poderia até acontecer alguma operação, porque a gente, né, é aberto, assim, fui aberto a ouvir, mas não, assim, com certeza com as, não sei se a gente não tivesse um alinhamento de cultural muito claro, e ainda, assim, posso afirmar agora que depois de alguns meses depois da operação, alinhamento de cultura é importante, esse alinhamento de expectativa é importante, essa clareza entre porque tu fazer aquela negociação do chevette velho, né, tu sempre qual que é o valor, quanto é que custa, lembrando que depois tu vai ter que, né, conviver com as pessoas, então para mim foi super importante ter essa convicção, porque senão talvez a estrutura do deal fosse diferente. Né? Tu é comprado por uma grande corretora no mercado, o cara vai te, né, Te encaixotar. vai te encaixotar e aí talvez eu perder, porque eu tô gostando de empreender, eu sigo gostando de empreender, só que numa estrutura, num ritmo diferente, tá? E pra gente fechar o arco aqui, Andrés, olhando para trás, em termos de tomadas de decisão, erros e acertos, os aprendizados da tua jornada, o que tu falaria para os founders que estão começando hoje e os frameworks que te ajudaram, os modelos mentais que te ajudaram a chegar até onde tu chegou, que é crescer o negócio, vender para um player de renome que é o Asa, sem dúvida, então uma trajetória de muito sucesso. O que te ajudou na tua trajetória e o que tu pode compartilhar para esses founders que estão nos assistindo? Eu não sei se eu nasci com isso, tá, Felipe, mas assim, eu posso afirmar que eu fui aprendendo a ser mais resiliente, então no final do dia é uma questão de constância, tá? Porque eu posso afirmar, assim, eu sou super, vamos falar aqui, né, depois do evento aqui, do nosso podcast, vai falar sobre negócio, eu vou ficar divagando contigo. Horas a horas falando sobre oportunidades de negócio, e eu gosto de falar do tema. Ou seja, eu sou romântico em relação a, vamos empreender, vamos, né, mudar o mundo, vamos, né, fazer dinheiro e tudo mais. Só que na prática é brutal. Então, na minha visão, o que mais me ajudou eu preciso vencer mais um dia, eu preciso vencer mais um dia. Então, assim, a constância, porque eu pensei em desistir várias vezes, tá? Ao longo da jornada. E olha, eu vou dar um exemplo, tá? Imagina que eu estava numa situação que eu estava, né, dependendo da renda da esposa, investi um dinheirinho que era o que eu tinha, porque eu já tinha empreendido antes, eu já tinha consumido tudo que eu, né, poderia ter antes ali, porque eu não ganhei nem perdi, então estava lá no 0 a 0. 0 a 0. E aí eu começo a empreender, a coisa começa a dar certo, eu me lembro que até hoje, tá? Eu mandei mais de 200 currículos na época, cara, zero proposta de trabalho. Eu não achava que tinha um currículo ruim, assim, mas beleza, zero, talvez por momento, enfim, talvez por não saber fazer, porque eu fiz, ao todo foram 2 entrevistas. E aí eu recebo uma proposta do Itaú para ir trabalhar com eles, né? Resolvi o meu problema. Então, assim, essas situações vão acontecer todos os dias. Ali, eu tinha tudo para largar, mas não, cara, cansei disso, já tô sofrendo, tô com R$1.000 por mês aqui de receita, esquece, abandona e vamos para frente. Então, assim, na minha visão empreendedor, claro que não pode ser cabeça dura também, mas a constância é mais importante. Se tu entendeu que tem espaço, tem, né, oportunidade de crescimento, não desistir, para mim, eu acho que é a grande vitória, tá? Eu acho que para mim tem uma lição muito forte aí no que tu comentou, que é a convicção. Tu tinha convicção naquilo que tu estava fazendo e escolher empreender todos os dias, escolher, né, o teu negócio todos os dias também é uma decisão diária e isso, no longo prazo, isso compõe, né? Então eu acho que é uma bela forma da gente encerrar o papo aqui. Andrés, te agradecer muito pelos insights, pelos aprendizados que tu compartilhou com os founders e te parabenizar por essa jornada incrível com a Mutus, que tenho certeza que está só começando. Agora com um novo capítulo, muito bonito aí dentro do Asas. E, enfim, obrigado aí pelo teu tempo e parabéns aí pelo case da Mutus. Obrigado, filho. Eu que agradeço. Valeu. Valeu. Obrigado. Chegamos ao fim de mais um episódio do Framework, aqui com o Andrés, CEO e fundador da Mutus. E obrigado pela audiência, obrigado por você, enfim, assistirem a gente aqui até o final. Tá surgindo um QR Code aqui em algum lugar da tela para você compartilhar seu feedback conosco. É importante, a gente tá na primeira temporada ainda, então todos os comentários, as opiniões de vocês são muito bem-vindas sobre o que a gente pode tratar aqui nesse espaço, nesse ambiente. Se inscreva no canal da UOL para você não perder nenhum episódio e a gente continua a conversa aqui no Framework. Obrigado pela audiência e até a próxima.